convidar a diretoria eleita para aqui minha frente. Essa filmagem nós vamos mandar para toda a igreja. A igreja vai ver o carinho e a seriedade com a qual vocês votaram, foram eleitos e assumiram seus cargos. Convidamos à frente Esther, Guilherme, Isabelle, Igor e Natália, respectivamente, presidente, vice, primeira, segundo, secretário e tesoureira. Muito bem. Nós vamos agradecer a Deus pela vida da diretoria eleita para esse exercício de 2022. Eu quero convidar a nossa irmã Isabel, sócia ativa da nossa UPA, a fazer esta oração, agradecendo ao Senhor por esse escrutínio e também, Isabel, por tabela, se preparando, porque a UPA cresceu, não apenas em tamanho, mas nós também teremos as secretarias, que é a Secretaria de Espiritualidade, Música, Missões, Ação Social, de tal forma que todos os sócios têm pastas de trabalho. Muito bem, oremos. Amados queridos, muito obrigada por esse dia. Obrigada porque estamos todos reunidos aqui e conseguimos eleger uma diretoria para a nossa obra. Abençoe agora o resto do nosso dia e o nosso almoço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, então eu os declaro empossados a partir de 1º de janeiro, assim que virar o cronômetro, o calendário, para os cargos que vocês foram eleitos. Uma salva de palmas. Nosso querido professor Augusto, na nossa classe de escola bíblica dominical, mandou um presente para a nossa UPA. Ele que o ano inteiro faz as nossas aulas, né? Vocês assistem a aula da UPA, não assistem? Acho que eu ia falar sempre, vocês assistem a aula de ABD, não assistem? Então, mostra eles, dizendo que eles assistem. Então, nós vamos agora abrir. Eu deixei para ver aqui na frente de vocês, para cada um sentir que acabou de chegar nos Correios. Nós vamos receber o presente que o Augusto enviou com tanto carinho para a nossa UPA. É o laptop. Celular para cada um. Gente, eu acho que são tablets. iPhone que é um. Eu acho que são tablets. Hein? Acho que são livros. Parece ser. Eu acho que talvez. Olha aqui, gente. Livrinhos. Bem que ele falou, olha aqui. É o quê? É da Marvel? Da Marvel. Olha aqui. Me deram uma faca séria. Eita. Aqui, Tá bem barato. o Augusto é top. E olha que são livros, ele embalou isso aqui, nem que fosse cristal quebrado. Olha aqui, gente, mas é muito livro. Olha só. Aqui, ó. Olha os livros. Ego transformado, a humildade que brota do Evangelho e traz verdadeira alegria, do Tim Keller. Então, Stephanie, vem para cá, por gentileza. Filma essa galera bonita aí. Close na capa do livro. Uma salva de palmas para o nosso professor Augusto. Livro para cada um. Muito bem. Débora. Paulinha. Isabel. Um pro casal. Beleza? E aqui tem para os outros demais que ainda virão. Meus amores, nós vamos agradecer a Deus. Ótimo. Não, mantém. Nós vamos agradecer a Deus pela vida do nosso professor Augusto, que deu essa aula de escola dominical para nós nesse ano de 2021, mesmo morando lá em Fortaleza, fazendo tratamento de saúde. O Augusto, ele não deixou que nós ficássemos desassistidos nas nossas aulas, não é verdade? Então, gostaria de pedir para a Paulinha para fazer essa oração de gratidão pela vida do Augusto e agradecer também pelos presentes que nós ganhamos. Oremos. Papai do céu, muito obrigada pela gente hoje. Senhor, agradecemos que o Senhor nos deu a oportunidade dessa reunião, que nós aprendemos mais da sua palavra. E, Senhor, muito obrigado por ter nos dado a chance de aprender mais sobre você. Agradecemos por tudo, pelo livro que nós nos aprender mais, e abençoe todo mundo, nossa família, os nossos filhos. E muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. Mais uma salva de palmas para o Augusto.
Bom dia, povo de Deus, meu irmão e minha irmã, que alegria! Nós estamos hoje, neste domingo, dia 28 de novembro de 2021, estamos aqui nós quatro iguais a crianças. Sabe por quê? Se você tem o seu boletim em mão, ou se você está lendo a legenda aqui embaixo, hoje é o primeiro domingo do Advento. E você pode reparar que a nossa igreja já está em processo de preparação para as celebrações do Natal. E nós temos aqui, na nossa mesa, a mesa da comunhão, a coroa do Advento, que faz parte de uma tradição primórdia na história da igreja, que nos remete aos 4 domingos que nós nos preparamos para o nascimento do Senhor Jesus. Cada vela acesa na coroa do Advento representa a nossa esperança, que em meio à escuridão de um mundo tirano, governado por aqueles que se dizem deuses, a cada domingo mais uma luz se acende, simbolizando que a nossa esperança se fortalece, ela cresce e ela anseia pela chegada do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a luz das nações. Para esse momento, convidamos a nossa irmã Thelma Mello que proceda com o momento onde nós acenderemos a primeira vela da nossa coroa do Advento. Esta vela, ela simboliza o nosso compromisso, o nosso desejo de vermos a cada dia a esperança renascer, não apenas rememorando aquela época, mas também a cada pessoa que diariamente descobre que Jesus Cristo é luz para todas as nações. Temos aqui a nossa primeira vela do Advento acesa. E eu gostaria que nesta manhã, ou qualquer que seja o momento que você esteja participando deste culto, renove as suas esperanças no Senhor. Comece devagarinho, como se fosse uma velinha que está se acendendo, mas a luz, aonde ela está, ela faz a diferença. Nossa irmã Thelma Mello nos fará o convite para a oração silenciosa. Leamos. Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia. Vamos nos preparar para esse momento de culto, orando, pedindo a Deus que nos oriente, que nos guie os nossos passos e que tire da nossa mente, do nosso coração, do ambiente onde estamos, tudo aquilo que possa interferir nesses momentos que teremos de comunhão com o Senhor. E o texto que nos convida a esse momento se encontra no livro de Salmo, capítulo 25, versos 4 e 6, que assim diz: Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem me espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Ouçamos o nosso prelúdio, nos preparando para o momento de adoração ao Senhor.
ouvimos o nosso prelúdio e agora nosso irmão presbítero Cláudio Rodrigues nos conduzirá neste tempo de adoração ao nosso Pai. Bom dia, igreja. Bom dia! Estamos num momento agora de adoração, que já acalmamos nossos corações nesse momento de oração anterior, ouvimos o prelúdio, e para esse momento de adoração nós temos um texto que está em Jeremias, capítulo 33, versículo de 14 a 16. Jeremias 33, versículo de 14 até o 16. E assim diz a palavra do nosso Deus. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Todos juntos. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor, Justiça Nossa. Já cantamos esse hino, muito bonito, nesse espírito de adoração. Agora falaremos com o nosso Deus. Curvamos nossas cabeças, fechamos nossos olhos e oremos. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por ter nos trazido à sua casa de oração para prestar este culto de adoração a Ti.
Sabemos, Senhor, que não temos muitas condições, porque nós somos imperfeitos, mas estamos fazendo esse culto, cantando esses louvores com o mais profundo do nosso amor a Ti, Senhor. Porque Tu és o nosso Deus, o único Deus, aquele que só é digno de adoração. Porque ao adorarmos, estamos gozando da Tua presença, Senhor. E não existe nada mais maravilhoso do que sentir a Tua presença sobre nós. Receba, Senhor, então este culto, com todas as nossas imperfeições, mas também com todo o nosso amor. Em nome de Jesus é que nós te pedimos e te adoramos. Amém. Amém. É tempo de confessarmos ao Senhor os nossos pecados. Momento este que todos nós aproveitamos para colocar diante do Senhor nossas falhas, nossas imperfeições, pecados, aquilo que fazemos que é totalmente contrário aos mandamentos do Senhor. O resumo dos mandamentos é amarmos a Deus, amarmos ao nosso próximo e amarmos a nós mesmos. Temos feito alguma coisa que tem contrariado tudo isso? Temos amado a Deus como Ele nos ensinou? Ou temos dado mais tempo a tantas outras coisas que nada têm a ver com o nosso Criador? Temos amado o nosso próximo? Ou temos utilizado nossos recursos apenas para o nosso bel prazer, para a nossa vaidade? Temos amado a nós mesmos? Ou temos cada vez mais nos envolvido em coisas que retiram a nossa dignidade, a nossa honra, denigrem o nosso valor para nós mesmos? É tempo de confessarmos ao Senhor os nossos pecados e abandonarmos tudo aquilo que é contrário aos seus mandamentos. A palavra do Senhor nos convida à confissão, no Salmo 25, versículos 8 e 10, que diz assim, e leremos de forma alternada. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Enquanto você louva a Deus ouvindo, vendo a nossa irmã pianista Anne tocar, aproveite esse tempo para preparar-se e desde já confessar os seus pecados ao Senhor. Oremos.
Pai bendito, diante do Senhor estamos reunidos. Nesta hora, pedimos-te perdão pelos nossos pecados. Cada um de teus filhos está confessando tudo aquilo que fizeram que é totalmente contrário aos teus mandamentos. E esta confissão é um gesto de amor e também de maturidade. Assumimos o que fizemos, reconhecendo que o que fizemos é mau, é contrário a ti. Obrigado, Senhor, porque tu nos perdoa. E obrigado pelo Filho, que é a nossa referência de amor a ti e de como devemos viver. Obrigado, ó Pai, pelo cancelamento de nossos pecados e pela alegria que desde já o nosso coração sente quando lembramos, ansiamos o dia em que viveremos contigo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra do Senhor nos traz uma declaração de perdão. Salmo 25, verso de número 12. Leamos todos a uma só voz, juntos. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Com os nossos pecados perdoados, saudemos-nos uns aos outros com a paz de Cristo. Paz de Cristo, Cláudio, meu querido irmão. Paz de Cristo, Gilmar. Louvado seja o nome do Senhor. Uma vez que os nossos pecados foram pelo Senhor cancelados, agora vamos receber dele a sua palavra. E esta oração, pedindo que o Espírito Santo nos ilumine para a compreensão da sua palavra, para o pleno esclarecimento do que ele quer modificar na vida de cada um de nós, essa oração será feita pelo presbítero Cláudio Rodrigues. Oremos. Querido Deus, meu amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque iremos agora receber a sua instrução através da palavra para que possamos segui-la, Senhor, e tornar-nos melhores servos. Temos a certeza, Senhor, que o nosso pastor, reverendo Anderson, já recebeu de Ti toda a orientação daquilo que ele vai falar e será transmitido à Sua vontade. Agora, Senhor, também Te pedimos que nos ilumine, dando-nos a graça, Senhor, de poder aprender de Ti, de poder compreender a Sua palavra, Senhor, para que nós possamos aplicá-la nos nossos dias de vida. Muito obrigado, Senhor. Queremos Te agradecer por todas as bênçãos que Tu tens nos dado. E principalmente, Senhor, agradecer a proteção, o carinho e as bênçãos que Tu tens derramado sobre o nosso pastor e sobre sua família, para que eles possam continuar nesse serviço, Senhor, que é tão importante para todos nós, e é cumprindo, Senhor, o chamado que Tu fizeste a ele. Muito obrigado, Senhor. Dá-nos, então, a compreensão plena da Tua palavra que será transmitida. Em nome de Jesus, nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Deuteronômio capítulo 6, versos de 1 a 5. Leiamos todos a uma só voz. Estes são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Leiamos mais uma vez o verso de número 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Sentai-vos, queridos. Disse que houve uma terra, e esta terra habitada. Terra essa, conforme disse, qualquer que seja a tradição, quer seja pela ciência ou alguns outros historiadores, um meteoro caiu na terra. Terra essa que talvez já tivessem seres humanos, terra essa que talvez já existissem os dinossauros. É dito que nesta terra, quando esse meteoro caiu, ou ela houve, ou já nela houve, uma inversão do campo magnético, essa terra colapsou. E quando essa terra colapsou, Gênesis 1:2 diz que a terra, porém, era sem forma e vazia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo que Deus faz é perfeito. Mas alguma coisa aconteceu, que a terra, porém, se tornou sem forma e vazia. E aí você vê que ao longo das eras começa uma movimentação divina para que a terra estivesse como ele na época quis. E aí nós temos o relato em Gênesis, alguns tratam como dias literais de 24 horas, outros dizem que dias é um termo que pode ser traduzido também por eras ou etapas, de uma maneira ou de outra, quer sejam em 6 dias literais, talvez difícil serem 6 dias literais, porque se ainda não havia separação entre luz e trevas, como é que calcula 24 horas do dia? Não sei, não estava lá, não posso dizer. De uma maneira ou de outra, fato é que passaram-se dias ou passaram-se eras, a terra se tornou do jeito que nós hoje a conhecemos. E aí existiu um casal, Adão e Eva. Mas eis que de repente, uma serpente falante leva esse casal a ser conhecedor do bem e do mal. Eles são expulsos de um jardim que ficava no planeta cujo nome na época era Éden. Não é jardim do Éden, aliás, não é jardim Éden, é jardim do ou jardim no Éden. E aí então eles saem desse local. Gênesis diz que esse local existe e está protegido. Por que esse local está protegido de acordo com a narrativa em Gênesis? Porque lá você tinha muitos frutos, mas tinham 2 árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal, e qual que era a outra árvore? A árvore da vida, de tal modo que Adão e Eva, comendo o fruto da árvore da vida, permaneceriam sendo o quê? Imortais. Mas uma vez que não tem mais acesso a esse fruto específico, porque foram expulsos desse jardim, passam então a envelhecer. Mas o envelhecimento deles era coisa assim de 900 anos. Antigamente, nesse período, o homem começava a ser pai por volta de 160 anos. Olha isso. Imagine nós nos encontrarmos com Adão, com Eva ou com Matusalém na eternidade, ele perguntar: você viveu até quantos anos? E aí nós enchemos a boca: 98 anos. Ele: mas com 98 você chegou a ficar velho ou você era como eu assim, ainda garoto? Não, já fiquei velho, morri de idade mesmo, velhice. Com 98? Mas tão novinho, não deu nem tempo de ser pai. Não, tive 5 filhos. Mas como alguém pode ter 5 filhos com 98 anos? Não, na época eu tinha 25, 26. Que absurdo. Menores de idade tendo filhos. Adão e Eva, expulsos deste jardim, jardim este selado. E aí eles têm filhos. Você tem Abel e Caim. Caim mata Abel. Depois você tem uma tentativa de talvez construir uma torre que ela possa chegar até os céus. E aí você começa a ter algumas novas descendências, até que, em Gênesis capítulo de número 6, um texto um tanto que obscuro e muito curioso, revelador, diz que os filhos dos homens resolveram se afeiçoar, se casar, ter relações com as filhas. Os filhos de Deus
resolveram ter relações com as filhas dos homens, e desta relação híbrida nasceram gigantes, que eram grandes sobre a terra, poderosos em feitos. Alguns vão dizer que esses filhos dos homens eram filhos de Deus, eram filhos de Sete, que era um homem muito religioso. Outros vão dizer que esses filhos de Deus, na verdade, foram os anjos expulsos, os anjos caídos, e que desse hibridismo de seres, anjos caídos com seres humanos, surgiram esses seres gigantes. É o que é dito. Eu não estava lá, não posso provar. Fato é de que em Gênesis 6, a Bíblia diz que o Senhor resolve dar um grande reset, um formate C+. Ele decide zerar o planeta Terra. E aí vem um dilúvio. Ele chama Noé, manda Noé construir uma arca, que disse até que está no Monte Ararat. Manda Noé construir uma arca essa que aparece na epopeia de Gilgamesh, aparece em contos cananeus, aparece em relatos babilônicos, e aí ficamos na dúvida. Cada ponto do mundo teve o seu Noé, alguém que Deus chamou para construir uma arca e salvar a população do seu local, ou só houve uma única arca? Fica a dúvida, porque cada povo tem um relato semelhante. Passado esse período onde Deus reseta a humanidade, onde morrem esses néfilins, de repente a Bíblia trata de uma saga, de um homem chamado Abraão, cananeu. E esse homem chamado Abraão já era idoso. Esse homem chamado Abraão já vive em um momento onde o homem, se antes vivia 900 e poucos anos, agora ele chega no máximo estourando 120. E quando Deus chama Abrão, que era seu nome original, ele promete a Abrão que ele seria pai de uma grande nação. E Abrão só tem um problema: ele já é velho, a mulher dele é velha, ele não tem filho. Como que vai ser pai de uma grande nação? Passado um tempo, essa mulher concebe. Ela dá à luz a um filho chamado Isaac. Isaac depois se casa e concebe também seus filhos, até que a história termina na vida de José, do Egito, descendente de Abraão. Há um corte. Caímos no livro do Êxodo. Quando chega no Êxodo, se passaram quase 400 anos da morte de José. E o povo descendente de Abraão é escravo no Egito. 400 anos de escravidão. Ninguém se lembrava mais de Deus. Os pais não ensinaram mais sobre Deus. Ninguém contou as alianças e as sagas e o que aconteceu. Até que, dentre esse povo escravo, uma mulher dá à luz, mas há um edital no Egito, onde Faraó diz o seguinte: daqui a pouco vai ter mais hebreu, mais escravo do que egípcios. Os homens, os meninos que nascerem, mata, porque estão crescendo muito. E aí uma mulher concebe, dá à luz, e ela fica com a criança um tempinho, mas a criança começa a crescer, o garoto começa a chorar, até que chega um momento que ela diz: não dá mais para esconder esse menino, o que eu faço? Ela pega o menino, pega um cestinho, bota um betume, que era um material impermeabilizante, bota aquele menino naquele cesto, joga para o rio, e talvez tivesse feito uma prece ou uma oração, que o Deus de nossos antepassados, que certa vez apareceu ao nosso pai Abraão, que ele cuide do meu filho. Mas foi o que essa mãe fez. E aí, esse cestinho vai sendo acompanhado pela irmã desse garoto, até que esse cestinho vai aparecer no rio, onde quem está se banhando, como se diz no norte, onde quem está tomando banho, a filha de Faraó com suas servas. E ela vê aquele cestinho: que barulho é esse? E ela olha uma criancinha, coisa mais fofa desse mundo. Meu Deus, como é que nós vamos criar essa? De onde veio essa criança? Aí a irmã do garoto diz: com licença, olha só, vocês vão criar a criança como, hein? Está chorando, deve ser de fome. Alguém aí tem peito com leite para dar para essa criança? E a filha de Faraó, se fazendo inocente, olha para a criança, olha para a menina,
olha a cara da menina, olha a cara da criança. Ah, vou fingir que não estou sabendo de nada. Vem cá, você conhece alguma mulher que esteja amamentando que possa dar leite para essa criança ou tomar conta? Você conhece alguém? Aí a menina, conheço sim, só um instantinho que eu vou trazer. Chega em casa, mãe, vamos, depois eu te explico. Vem. Traz a mãe só de ouvir a criança chorando, provavelmente os seios já começaram a derramar leite, e a filha de Faraó olha aquilo e finge que não está entendendo nada. Ela olha e diz, olha, faz o seguinte, minha senhora, a senhora vai tomar conta dessa criança. Quando ele fizer aí por volta de uns 7 anos, mais ou menos, a senhora me dá ele para eu vou criar comigo, ele vai ser meu filho. Fica bom para todo mundo assim? Em outras palavras, esse menino chamado Moisés, ele recebe uma oportunidade que nenhum hebreu escravo havia recebido. Ele passou no concurso público com 7 anos de idade, meu amigo. Ele tem casa, comida, roupa lavada, estabilidade, educação com 7 anos de idade. Nós ficamos felizes do nosso filho passar por uma federal. Imagina a mãe de Moisés quando ouviu a filha de Faraó dizer isso. Aos 7, dá ele para mim que está ajeitado. E aí Moisés é criado por Faraó, pela filha de Faraó. Mas quando chega a uma determinada idade, ele, sabendo da sua origem, ele vê a injustiça que é realizada, e vendo um egípcio maltratar fisicamente, espancar um hebreu, ele toma a frente e mata aquele egípcio. Então ele foge. E quando chega por volta de uma idade, já bem idoso, tomando conta de ovelhas, exilado, refugiado, surge uma voz que diz: vou tirar o meu povo daquela terra do Egito. E aquele homem ouve aquilo e diz: espera aí, eu tenho que falar do Senhor, tenho que dizer o que está acontecendo. Qual o seu nome? E aquela voz, simbolizada por um pedaço de mato, uma sarça, que queimava, mas permanecia íntegra, que é o símbolo da nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil, aquela voz diz: diga a eles que eu sou. Só isso. Eu sou. E Moisés acha que esse é o nome. E aí quando ele chega a Faraó e diz: olha, o Deus eu sou mandou dizer que é para o Senhor soltar todos os escravos, porque todos são descendentes de Abraão, todos são filhos dele. Você conhece o resto da história. Por que estou contando tudo isso? Porque depois que esse povo é tirado do Egito, você tem um povo, uma multidão, que são descendentes de Abraão, mas eles não sabem nada, porque viveram como escravos 400 anos, eles não têm mais tradição, eles não têm mais cultura, eles não sabem de onde vieram. Por isso que em Deuteronômio 6, o texto começa dizendo: aprendam, olha só, do zero, básico, vocês passaram 400 anos isolados, é necessário resgatar e é necessário dizer o que é certo e o que é errado, porque vocês não sabem mais. Estes, pois, são os mandamentos e os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisse na terra que passas para a possuir. Vocês eram escravos, entrarão em uma terra maravilhosa, mas se entrar lá na bagunça, não vão conseguir aguentar. Vocês precisam saber quem eu sou, precisam discernir o certo e o errado, precisam ter estatutos, leis, juízos, vocês precisam ter uma sociedade organizada. E aí Deus organiza em forma de mandamentos como deveria ser aquela sociedade. E em Deuteronômio capítulo 6, verso de número 5, nós temos o único texto, combinado com Levítico 19, 18, quando quase que 4.000 anos depois, param Jesus no meio do caminho e diz, um intérprete da lei, um mestre, um homem que conhecia tudo da lei,
pergunta o seguinte: vem cá, como eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus responde: o que está escrito na lei? E o homem retorna: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deuteronômio 6:5, Levítico 19:18. E o que Jesus diz? Respondeu bem, faz isso e tu vai ficar vivo. Ponto. Acabou. Queridos, para Jesus, o resumo dos estatutos que Deus enviou por intermédio de Moisés ao povo: amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Disse Jesus que quem fizer isto viverá. Domingo passado vimos: coração, amar ao Senhor teu Deus com todo o teu coração. Amor, que tipo de amor é o amor que Deus exige de nós? O grego nós sabemos, os 3 tipos de amor grego: amor filéu, que é o amor o quê? Amigo, relacional. Amor eros, que é o amor carnal. E o amor ágape ou agapau, que é o amor que se doa e não quer nada em troca. Em hebraico é a mesma coisa? Não. Amor em hebraico, ahav. Como eu sei que alguém ama? Como eu sei que alguém ahav? Quando eu vejo que aquela pessoa, a primeira característica dela, ela é fiel. Ela tem fidelidade. Amor também é fidelidade. Ahav também é declaração, mandamento. Amor não se cala, amor não fica quietinho, amor o tempo todo declara-se. Amor, ahav, o tempo todo é algo que está no interior da pessoa. Não é uma atitude apenas exterior, mas está dentro do ser da pessoa. Então, ahav o Senhor teu Deus, seja fiel, guarde os seus mandamentos e interiorize o Senhor teu Deus. Seja fiel, guarde os seus mandamentos e o interiorize com todo o seu coração, com todo o seu levar, com todas as suas motivações e agora com toda a sua alma. Dificuldade nossa, do grego, alma. Nós temos pneuma, nós temos psique. Para nós, alma é apenas a sede da consciência. Mas, todavia, contudo, entretanto, em Deuteronômio 6:5, alma vem da palavra hebraica nefesh. Nefesh, alma. Nefesh significa em hebraico, na verdade, não a alma no sentido do fantasminha que tem dentro do nosso cérebro. Não. Nefesh significa garganta, por onde passa a vida, significa corpo, significa existência, significa ser vivente. Nefesh não é a alma, não é o fantasminha gasoso que está dentro de nós. Não. Nefesh é o meu corpo quando este corpo tem vontade. Quando eu me torno corpo vivente. Nefesh significa existência integral. Ora, nós cremos que nós temos uma psique, não é isso? Quando você vai a um psicólogo, uma psiquiatra ou um psicanalista, quando você não pode ir, você manda sua alma para lá para ser tratada enquanto seu corpo está fazendo outras coisas? Nós cremos que temos. Só não conseguimos provar e não conseguimos separar isso, mas nós cremos que temos. O hebreu não faz essa diferenciação. Para o hebreu, alma sem corpo não faz sentido. Por quê? Porque eu não separo uma coisa da outra. Nefesh, garganta no sentido de por onde passa o fôlego da vida. Corpo, amor, fidelidade, mandamento, doação.
Qual é a dificuldade que nós temos de amar a Deus com todo o nosso nefesh, amar a Deus com todo o nosso corpo, com toda a nossa garganta, com todo o nosso desejo, com toda a nossa forma vivente, com a nossa existência física? É porque nós fazemos uma dualidade. Nós nos dividimos entre mente e corpo, não é verdade? Nós dizemos, o corpo pode estar bom, mas e a cabeça? Mas tem corpo bom com cabeça ruim? A cabeça está fora do corpo? É possível tratar a cabeça, deixar a cabeça no psicólogo enquanto o corpo vai lá na Smart Fit? Não é possível. Corpo, nefesh e alma, para o hebraico, para o hebreu, é a mesma coisa. Mas nós dividimos a mente e o corpo. Quer ver o exemplo? Como nós dividimos a nossa mente e o nosso corpo? Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13. Versos de 1 a 13. Gênesis 13, versos de 1 a 13. Todos encontraram? Já ouviu falar de Abrão? Acabei de falar aqui. Já ouviu falar de um indivíduo chamado Ló? Será, Cláudio, que ele tem relação com pão? Possível, né? Nós não estávamos lá, mas vai que tem uma historinha que tem a ver com isso, né? Sei lá. Ló, já ouviu falar de Ló? Ló era sobrinho de Abrão. Abrão era tio de Ló. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 13, versos de 1 a 13, a Bíblia diz o seguinte: Ló era um indivíduo que ele era rico. Abrão também era um indivíduo que também era o quê? E eles começaram a competir. Sabe aquelas briguinhas de rico? Bruce Wayne contra Tony Stark? Sabe aquela briguinha para ver quem tem os brinquedos mais poderosos do mundo? Começaram a discutir quem é mais rico. E os empregados, que eram pastores, também começaram a discutir quais ovelhas eram maiores, melhores e eram mais abastadas. No final das contas, Abrão chama Ló e diz assim: meu sobrinho, o negócio é o seguinte, nós não vamos brigar por causa de dinheiro e não vamos botar nossos empregados para ficar brigando também. Faz o seguinte, escolhe uma terra para você e eu vou morar do outro lado, a gente não tem mais contato, tá bom assim? E a Bíblia diz que Ló, ele olha uma terra que ela lembra o jardim do Senhor. Olha isso. Ela é uma terra maravilhosa. Ele diz: eu vou querer aquela terra ali que já está boa, meu amigo, não vou ter trabalho. E Abrão diz o quê? Então eu vou cumprir a promessa, vou ficar na outra terra, mais sequinha, mais caidinha, mas para a gente não ter briga, tá bom? Tá bom. E a palavra do Senhor diz que no verso de número 12 do capítulo 13 de Gênesis: habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até onde? Eita! Ora, os homens de Sodoma eram o quê? E também o quê? Contra quem? Mas ele foi para lá. Aí em Gênesis capítulo 14, versos de 12 a 17, diz que um rei de Sinar, ele resolve guerrear contra o rei de Sodoma. E ele leva um monte de tesouros de Sodoma. E também leva quem? Ló. Ló é sequestrado. Abrão descobre, e o que ele faz? Junta 318, daí o nome que é usado hoje em dia, junta 318 homens, só os homens top, só alfa, só guerreador, só Leônidas, e com 318 homens, ele vai lá e resolve, tira o sobrinho daquele cativeiro. Ló foi morar em uma terra que era próxima de Sodoma, e a Bíblia diz que Sodoma tinha... Os homens de Sodoma eram maus e eram grandes pecadores contra o Senhor. Aí Ló, passado um tempo morando próximo a Sodoma, é sequestrado. Se o rei luta contra Sodoma e Ló é sequestrado, Ló já está onde?
Sodoma, né, meu amigo? Aí ele é liberto desse cativeiro. E ele, liberto do cativeiro pelo seu tio, ele finalmente, então, bota a mão na consciência. Ele vai morar onde? Não botou a mão na consciência, não. Ele voltou para Sodoma. Ele volta para lá. E no capítulo de número 19 de Gênesis, nós temos um momento. Cadê? Deixa eu achar aqui. Nós temos um momento onde no capítulo 18, a Bíblia diz que o próprio Deus e 2 anjos aparecem a Abraão. No capítulo de número 19, no final do 18, se eu não me engano, Deus fala o seguinte para Abraão: olha só, estou ouvindo muitos clamores, que lá em Sodoma só faz o que não presta. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um pulo lá para ver se isso é verdade. E os 2 anjos do Senhor vão. Quando eles vão até Sodoma, no capítulo de número 19, quem já está na entrada da cidade de Sodoma? Ló. Quando Ló vê esses anjos, está aqui no verso de número 2, disse-lhes, aliás, no final do capítulo, do versículo 1 do capítulo 19 de Gênesis, diz: levantou-se e indo a seu encontro, prostrou-se rosto em terra. Prostrou-se rosto em terra e disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés, levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Mas os anjos disseram: não, vamos passar a noite na praça. Por quê? Eles queriam ver se tudo o que estavam ouvindo, que chegava até Deus, se era verdade mesmo. Mas Ló instou-lhes muito, enforçou a barra, e foram. Olha, você consegue imaginar uma pessoa tão chata que consegue até convencer anjo? Consegue imaginar isso, amigo? Instou-lhes muito, e foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Mas o que aconteceu? Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade, lá de Sodoma, cercaram a casa. Os homens de Sodoma, assim os moços como os, sim, todo o povo de todos os, e chamaram por Ló e lhe disseram: onde é que estão os homens que à noitinha entraram na tua casa? Traze-os fora a nós, para quê? Abusemos de quem? Deles quem? Desses 2. Você quer saber qual é a nossa dificuldade de amar a Deus com toda a nossa alma? De amar a Deus com todo o nosso corpo, desejo, com o nosso ser vivente? Ló, quando vê 2 anjos, ele entende que são homens especiais vindo da parte de quem? Do Senhor. E o que ele faz? Entra na minha casa, entra na minha vida. Pode entrar. Hoje tem festa na minha casa, fica com tudo. Mas ele mora onde? Ele mora em uma cidade onde é normal existirem homens, e o texto diz, abusadores, criminosos. E não é apenas 1 ou 2, porque o texto diz que era homem que vinha de tudo e quanto era canto da cidade. Em outras palavras, você pode dizer com a sua boca que ama a Deus, mas não necessariamente o teu corpo vive em ambientes onde esse amor pode ser expresso. Você diz que ama a Deus, mas houve um barraco no teu prédio, tu é o primeiro a descer para fazer barraco. Você diz que ama a Deus com toda a sua alma, mas ninguém segura a tua língua, meu amigo. É impressionante. A mente, né, já que se divide mente e corpo, a mente para você parece que ela pertence a Deus, mas a língua que pertence ao corpo fala mal do outro de um jeito, meu amigo. E os encontros para falar mal do outro são até caracterizados. E tomar um vinho aqui em casa, ficar mais solto para a gente meter a língua na vida dos outros. E no final nós encerramos com uma comunhão, que afinal de contas, nós somos de Deus. Qual é a nossa dificuldade em amar a Deus? Nefesh. Qual é a nossa dificuldade em amar a Deus com todo o nosso corpo? É porque nós dividimos corpo e mente. Então nós dizemos que a mente está com Deus,
Mas e o corpo? O corpo assina cheque sem fundo. O corpo faz transação bancária ilegal. O corpo mente na declaração do imposto de renda. Isso é o corpo. O corpo, eu volto a repetir, meu amigo, isso aí eu vou bater nessa tecla até o dia que eu morrer. O corpo é aquele que deixa os armários entulhados de tralha e não compartilha com aqueles que passam necessidade na rua. O corpo é aquele que tem uma sapateira repleta de sapatos lindíssimos, mas que tu não vai usar porque engordou, emagreceu, ou não tem ambiente. Ao passo que há pessoas que não têm uma chinela, que não têm um calçado para procurar um emprego. E o que nós fazemos? Um dia eu vou doar. E não fazemos. A mente, nós dizemos nessa manhã que pertence ao Senhor. Mas quando tu vê um programinha americano mostrando a vida dos ricos e famosos, como é que fica teu corpo? Tite, porque tu não tem tanta bala na agulha quanto os do programa. Você ainda vai separar mente e corpo? O povo hebreu não separa. Para eles, nefesh é garganta, é existência física. Ló é o exemplo de que vendo um anjo é de Deus. Mas eu posso morar numa cidade onde você tem homens que são até criminosos e querem abusar de visitantes e não tem problema. Sabe o que Ló faz para resolver o problema? Para ficar legal? Tem como piorar esse texto? Tem? Tem? Acorda o pregador, Tijuca, me anima, está acabando. Tem como piorar esse texto? Tem. Sabe o que Ló diz? O homem que está recebendo anjos do Senhor dentro de casa: rapaziada, vocês querem abusar dos visitantes, mas não faz isso não. Faz o seguinte, eu tenho 2 filhas que são virgens, eu jogo elas aí, é com vocês mesmo, mas deixa os caras aqui comigo, tá tranquilo? Esse é Ló. Esse é Ló. Tá aí, tá, o texto está aí no teu colo. Não precisa me olhar espantado não. Lê. Tá aí. Ló. Talvez você diga: eu jamais faria isso com minhas filhas. Mas quanto vagabundo já tocou na tua filha e tu fez vista grossa? Ela não dorme em casa porque foi fazer Kumon. Eu jamais faria isso com meu filho. Mas quantas mulheres que não valem nada já se deitaram com teu filho e tu fez vista grossa? Ele não dorme em casa porque ele está jogando RPG. Se engana com isso. Pesado, né? Duro é esse discurso. Quem pode ouvir? Ló é um exemplo de um indivíduo cuja mente diz que conhece Deus, mas o corpo está em um local onde nem Deus está. Você quer um exemplo? E para melhorar o texto, aí o texto fica bom, porque a partir do verso de número 10, onde você lê homens, são os anjos. Porém os homens, ou os anjos, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. Foi o primeiro caso assim, tipo arquivo X, telecinese. Se tivesse um viajante do tempo vendo essa cena, ia falar: os caras são mutantes. Que estenderam a mão, Ló sai da porta. Eles estendem a mão, a porta se fecha. E o texto vai falando mais coisas miraculosas nesse sentido. Mas para nós nessa manhã, quero lhe dar um exemplo de alguém que sabe usar bem o seu corpo. Não traz divisão entre corpo e mente, não. O meu ser
com tudo que eu sou vivo, pertence ao Senhor. Gênesis de número 39. Tudo Antigo Testamento, tudo antes de Deuteronômio 6,5, bem contextualizadinho no hebraico, digno de exegese, tranquilinho. Gênesis 39. Aí, para quem não conhece a história, você tem um jovem chamado José. Tem esse jovem, garotão, tem seus irmãos, filho queridinho de papai. Os irmãos tinham uma ciumeira porque José tinha tudo do bom e do melhor. Sabe aquele filho de pai velho? O pai já trata como se fosse neto. Aí dá tudo. Aí você, filho mais velho, tá nem aí para você. Mas e o novinho? Com 15 anos, abre a boquinha, aviãozinho, aqui, costelinha do Outback, papai, café da manhã, abre a boquinha. José. Aí José, devido à ciumeira que despertava nos seus irmãos, o que os irmãos fazem? Vão matar ele. Armam uma emboscada para José. José cai na emboscada. Resolvem matar, mas como bons judeus, um diz: não, vamos fazer o seguinte, mata não, vamos ganhar um dinheiro em cima dele. Vende. Venderam como escravo. José é levado como escravo. A mente estava com Deus. E o corpo? O corpo era escravo. Em Gênesis capítulo 39, José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, em outras palavras, se fosse hoje, ministro da defesa, não confundir com o goleiro do Flamengo, comandante da guarda, egípcio, comprou-os dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele a quem servia, e ele o pôs por mordomo, administrador total de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Vai ficar com tudo mesmo, esses cartões, senha de banco, eu não quero nem mais saber disso. Declaração, pô, eu não quero mais saber disso, tudo agora tu vai administrar, eu só quero curtir o que eu tenho, e acabou. Assim foi com José. Mas o que aconteceu, meu amigo? José tomava conta da vida financeira de Potifar, José tomava conta das casas de Potifar, só faltava uma coisa para José que ainda era de Potifar. O quê? A mulher de Potifar. E está aqui, verso de número 7. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor, de Potifar, pôs os olhos em José e disse o quê? Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu senhor: tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe do que é em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a quem? A ti, porque és a sua mulher. Talvez, muitos de nós pensássemos: ele foi criado acreditando em Deus, mas depois dessa desonra, dessa trairagem dos irmãos, depois de trabalhar como escravo para os ismaelitas, depois de experimentar do bom e do melhor da casa de Potifar, ele não merecia uma companhia? Potifar, será que estava ligando para a esposa dele? Em outras palavras, talvez muitos dissessem: desculpa, reverendo, mas o senhor sabe que a carne é fraca, né? Reverendo, para cima de Moá, reverendo, carne é fraca, reverendo. Quem nunca? A carne é fraca, reverendo. Quando você vê, ih, rapaz, reverendo, perdão existe para quê, reverendo? Que adianta a graça de Deus se não for para usar, reverendo? Tem a predestinação, reverendo? Só pecar que não dá nada? Reverendo, quem no lugar de José não faria aquilo, reverendo? Ele nem pediu, foi a mulher que foi lá, reverendo.
Quem no lugar de José não faria isso? Eu sei quem. José. Porque a mente dele estava com o Senhor, mas ele não fazia desassociação entre mente e corpo. Para ele, se ele crê em Deus, o corpo faz o quê? O que é certo. E ele responde aqui, verso de número 9, finalzinho: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra quem? Você está vendo? O que é uma mente que não se divide do corpo, o que é um indivíduo que se olha nefesh, que se olha integralmente. Ló pensaria o contrário. Eu amo a Deus, mas na vida tem dessas coisas. José, se eu amo a Deus, meu corpo faz o que Deus ama. E pegar a mulher do patrão, Deus não ama isso. Ponto. Nefesh. Meu irmão e minha irmã, para nós encerrarmos, mais um exemplo de nefesh, mais um exemplo onde se é possível, onde devemos amar a Deus, ter fidelidade a Deus, com todo o nosso ser, a começar também do nosso corpo. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 10, verso de número 18, para nós encerrarmos. Evangelho de João, capítulo 10, verso de número 18, 17 e 18. Jesus, que em hebraico tem o mesmo nome de José, Jesus, versos 17 e 18 de João capítulo 10, ele diz: por isso o Pai me ama. Por quê? Porque eu dou a minha vida para Jesus. Por que o Pai o ama? Porque ele vai dar a vida dele, para depois reassumir. E o que ele diz? Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi do meu Pai. Em outras palavras, Jesus não desassocia mente e corpo. Ele diz o seguinte: meu ser ninguém tira de mim, eu que me dou. Eu recebi a autoridade do meu Pai para me dar, e eu recebi a autoridade do meu Pai para me reassumir. Para Jesus, ele não dizia que sabe como é que é, a carne é fraca. Não. Jesus tem controle do seu corpo, da sua mente. Meu irmão e minha irmã, é necessário crescermos e termos maturidade. Quem manda no teu corpo? Internet? Entendeu o que eu estou falando quando eu falo internet? Tem criança aqui, você está entendendo o que eu estou falando? Internet? Manda no teu corpo? Quem manda no seu corpo? Instagram? Está entendendo o que eu estou falando? Precisa ser mais claro, não tem criança, mas você já entendeu, né? Instagram manda no seu corpo? Quem manda no seu corpo? Quem manda em você? Amarás o Senhor teu Deus com todo o seu interior e com todo o seu ser vivente. Louvado seja Deus. Ouvimos a palavra do Senhor e agora temos a oportunidade de materializar, de colocar em prática nosso amor para com Deus e para com a sua obra. A palavra do Senhor nos diz, no livro de Tiago, que a única religião pura e sem mácula é o consolo aos órfãos e o sustento às viúvas. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Nosso irmão Diácono Gilmar vai falar sobre a campanha da igreja para esse tempo do advento e, ao mesmo tempo, vai nos fazer um convite referente a um bazar que não posso falar, quem vai falar é o Gilmar. Gilmar, por favor. Esse bazar aí está sendo anunciado em todas as mídias sociais do Rio de Janeiro e agora também pela internet, ó, já está indo para o mundo afora. O Abrigo Preteriano vai fazer um segundo bazar. Nós anunciamos o primeiro, mas as pessoas são tão generosas, pastor, que no primeiro nós colocamos metade das coisas que o Abrigo tinha ganho durante todo o ano. Como não dava para fazer o bazar, não podia entrar lá na instituição, então muitas coisas, muitos donativos foram doados para o Abrigo.
nós usamos o estacionamento, colocamos todo aquele material, o senhor estava lá, o senhor viu um monte de coisa, e foi só a metade. Aí dessa vez nós vamos colocar o que sobrou e a outra metade das roupas, das coisas que nós ganhamos. Nossa. E dessa vez com preço especial. Tudo vai ser R$2. E vai ser no estacionamento também. Vai ser no estacionamento também, que ainda não podem entrar lá dentro da instituição. Isso, onde gente. as brigadas estão. Importante dizer, essa lembrança do Gilmar é muito boa. Aqueles que irão ao bazar, lá no abrigo presbiteriano, lá no Lins de Vasconcelos, não será possível parar o carro no estacionamento do abrigo, porque é o local onde vai ser realizado o bazar. Mas em frente ao abrigo tem uma igreja Assembleia de Deus, e eles generosamente cederam o estacionamento deles para que nós pudéssemos, nós aqueles que forem lá, pudessem deixar o carro ali e ir em direção ao abrigo, que fica em frente. Então, se você está subindo a Rua Lins, como é o trajeto de Boa Parte, você não vai empicar para a esquerda para subir para o abrigo. Pelo contrário, você vai descer, vai empicar para a direita e vai descer para o estacionamento da Assembleia de Deus, que fica em frente ao abrigo. A Assembleia de Deus, o estacionamento é subterrâneo. Pois não, Gilmar, por favor. Então, vai ser uma maravilha receber todos os nossos amigos e irmãos que quiserem participar conosco, mais uma vez, nesse momento do abrigo presbiteriano. E nossa igreja está em campanha dos missionários. Mais um ano, nossa igreja quer poder oferecer um salário mínimo para cada missionário que nós temos parceria aqui. São 23 campos. E a campanha está indo bem, né? Lançamos na igreja, as pessoas estão atendendo, estão fazendo as suas doações, e nós, com a graça de Deus, mais uma vez vamos conseguir realizar. Você, membro da nossa igreja, nossos irmãos que estão assistindo pela internet, se quiser colaborar, é só escrever no envelope, que é para a campanha missionária de Natal. E as pessoas que não são da nossa igreja podem até enviar o valor e mandar uma mensagem também. No próprio TED, no Pix, a pessoa bota lá, né, o Mas isso que elas esperem, sai para a gente aqui também ou só para eles, para controle deles? Sai para nós. Sai também. Então, perfeito, gente. Aqueles que quiserem fazer uma TED, um Pix, ou então estiverem aqui presencialmente, basta colocar a destinação e esse valor será destinado para a nossa campanha ou para as nossas demais instituições de caridade. Gilmar, vou gastar só mais um tempinho para dizer o seguinte: o bazar do abrigo presbiteriano, ele é fantástico. A minha esposa, ela saiu de lá com 2 bolsas só de roupas, e ela pagou, se eu não me engano, R$73. 2 bolsas. Ela comprou, Gilmar, uma calça, que a calça parece que foi feita sob medida. E a minha esposa tem 1,80 m, meu amigo. A calça parece que foi feita sob medida. Eu acho que nessa calça ela pagou, não sei se foi R$4 ou R$5. Uma calça fantástica. Eu estou lembrando dessa calça porque assim é raro, né? Você vê uma calça feminina que vai cair tão bem quem tem as pernas tão longas e magra. Então vejam que o bazar, as roupas que tem lá no bazar, não são apenas roupas assim de uso tão comum que a gente normalmente encontra, mas é roupa de muita qualidade. Eu mesmo fico satisfeito. R$70 uma mulher comprar 2 bolsas de roupa, tá fantástico. Eu por mim tinha bazar todo dia. É porque, pastor, as pessoas dão coisas novas, né? Você compra uma coisa, você está um pouquinho gordinho, aí depois você emagrece, não serve mais, você passa. As pessoas têm dado coisa boa lá para o abrigo, para o nosso bazar aqui também da igreja da Tijuca. As pessoas dão coisas novas que não usam. Aqui no bazar da Tijuca, a Gleice está acostumada a comprar roupa ainda com etiqueta, com aquele negocinho lá do... Como é que é o nome daquela etiqueta, né? A etiqueta ainda de que a roupa é nova, ainda com ilhóis de prazo de troca. Que coisa impressionante. Uma alegria. Como foi também a alegria lá dos magos, como diz em Mateus 2, versículo 1, 2, 9 e 11, que está no nosso texto, que nós vamos ler de forma alternada, quando diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dia do rei Herodes, eis que vieram os magos
do Oriente a Jerusalém. E perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precediam, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Todos. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Cantemos com bastante alegria essa canção. Meus irmãos, com essa alegria, que nós temos de poder louvar ao Senhor com nossos dízimos e ofertas, um pouquinho do muito que o Senhor tem nos dado durante toda a nossa existência. Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus a sua contribuição. Vamos orar também pelo nosso irmão Pedro, reverendo de Gênesis, e sua esposa Márcia. Nome bonito, né? Gênesis, olha só. Eles são de Aracati, no Ceará. Nós vamos estar orando por ele, por todos os nossos missionários, para que Deus esteja abençoando. E mais uma vez, nós estamos agradecendo
a todos que participam desse momento da Igreja Presbiteriana da Tijuca. Deus maravilhoso, Pai bendito, Senhor que nasceu, Senhor, para nos salvar. Aqui estamos diante de Ti com nossos corações alegres, para Te agradecer essa oportunidade que o Senhor nos dá de poder contribuir na Sua casa, depositando no gasofilaço um pouquinho do muito que o Senhor tem nos dado durante toda a nossa vida. Continue nos dando força, Senhor, para trabalharmos para Ti. Continue nos ajudando para que possamos ajudar outras pessoas. Ajude aos nossos irmãos que porventura estejam desempregados nesse momento. Que o Senhor possa abrir portas de trabalho para que eles tenham nova recolocação no mercado. Ajude aqueles que estão empregados para que permaneçam. Ajude os aposentados, Senhor, nossa igreja, aqueles que nos assistem nesse momento, para que continue com o seu salário conseguindo se sustentar. Dê, Senhor, entendimento para todos nós, para que possamos saber como administrar o nosso recurso. Te pedimos também muito obrigado porque o Senhor tem ajudado o conselho da nossa igreja a administrar com sabedoria essa que vem do alto, Senhor. E com isso nós temos feito todo o trabalho. Mais um ano, Senhor, está passando, findando, chegando agora ao final do ano, mês de dezembro, já na próxima semana. E o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado por tudo, obrigado também pelos nossos irmãos missionários, que nós temos orado toda semana aqui, destacando um nome especial, uma família, para que a igreja esteja orando, que o Senhor possa estar sustentando esse irmão, o reverendo Gênesis, e sua esposa Márcia, onde quer que ele esteja agora, que a sua mão poderosa esteja sobre a cabeça dele e de todos os seus familiares, abençoando, guardando, dando força e sabedoria a ele também, para que possa continuar falando do seu maravilhoso amor. Muito obrigado, Senhor, por esse ano todo aí que nós passamos na sua presença. Fica conosco hoje e sempre essa nossa oração no nome santo e amado de Jesus Cristo, seu Filho que vive e reina dentro de nossos corações. Amém. O Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde. E que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, que as consolações, que a alegria, e que a paz que vem do Espírito da verdade repouse sobre você, sobre a sua casa, sobre toda a sua família, sobre toda a nossa igreja e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Que
Amém e amém. Queridos, logo mais à noite, nosso culto vespertino às 18 horas, hoje mesmo, às 18 horas, você receberá mais uma palavra vinda do Senhor para abençoar a sua vida, a sua família, a sua semana. Um culto um pouco mais reduzido, com um tempo menor, que nós sugerimos até que ao longo da sua semana também seja um dos seus cultos domésticos, um culto devocional. Logo mais à noite, às 18 horas, o nosso culto com a palavra trazida por um de nossos presbíteros. Ao longo de toda esta semana, nós nos preparamos como igreja, agitação, decoração, porque nos cultos presenciais, quando você entra por aquela porta ali, aliás, para vocês é lá embaixo, e você chega na nossa igreja, no nosso santuário, nós temos a nossa decoração de Natal, que nos remete à singeleza desse tempo tão importante. Nosso querido irmão Diácono Gilmar vai nos despedir. Gilmar, por gentileza. Um grande abraço a todos, fique com Deus, uma boa semana. Graças, mil graças.